Com muito bom humor, ela leva a vida buscando autoconhecimento e provocando nas pessoas a busca pelo mesmo. Dona de uma voz inconfundível, de um sorrisão encantador e de uma personalidade bastante peculiar. Luta pela liberdade dos psicólogos surtarem de vez em quando e faz linha de frente contra problemas que a ansiedade nos causa, o tema principal do vídeo de hoje. Eu recebo no Gente a Josi Bertolo. Eu sou o João, bem-vindos ao meu canal Gente por João Mulari. Josi, bem-vindo à nossa casa. Muito obrigada, Bem-vindo ao Gente. muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui quando a gente foi no churrasco, né, que a gente conversou, Foi no churrasco. que a gente falou, vamos gravar comigo? Você falou, claro, de imediato ela já topou. Eu já Uhum. adorei, porque eu gosto quando a pessoa já, vamos gravar, depois a gente vê o tema, vê o que vai acontecer e a gente vai alinhando. Obrigado por ter aceitado Isso. mesmo. Uhum. A gente vai trazer. A gente naquele dia falou de um outro tema, na verdade, que a gente ia falar, que era sobre pessoas idosas. Idoso e ansiedade. A gente tinha falado sobre os dois Já, temas. né? Uhum. Aí eu falei, vamos focar então no vídeo de hoje, ansiedade, Uhum. porque acomete todo mundo, né? Sim, Desde criança às pessoas mais velhas. sim, Então a gente consegue tratar isso de uma forma mais ampla e abranger mais pessoas e tudo mais. com certeza. Obrigado mesmo por ter aceitado. Vai ser muito divertido, vai ser muito gostoso ouvir a Josi, ela tem muito conhecimento nessa área. Eu tenho conhecimento por viver a ansiedade, então a gente vai trocar muita figurinha. Então Vamos. vai ser um bate-papo muito gostoso. Fique com a gente até o final desse vídeo, acho que vocês vão aprender muita coisa hoje. Você realmente se considera uma pessoa peculiar, como eu coloquei ele em cima na abertura? Não, Não? não. Você se acha mais Normal? tradicional, vamos dizer assim? Sim. Mas enquanto você falava ali, eu veio algumas imagens assim de pessoas que sempre citaram isso pra mim Aham, e é uma forma que eu nunca me vi, né? Mas eu tenho aprendido a me olhar dessa forma. Mas eu nunca tinha me visto assim. Tem um colega meu que trabalhou comigo muito tempo, ele sempre disse que ele me vê chegando com as asas abertas e fazendo muita força uhum, e que isso impulsiona as pessoas. E eu nunca me vi dessa forma. sim. Nunca, nunca. E isso eu sempre levei muito para terapia, né? Porque eu sempre ouvi as pessoas falarem isso para mim, mas eu não me vejo dessa forma, né? Mas eu tenho aprendido muito com isso, porque como eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, Aham, isso vem muito delas também, né? De me elogiar como profissional, claro, né? sim. E aí eu comecei a me ver de outra forma. Mas não é muito fácil, não. Você ainda não se identifica nesse lugar de. Acho que quando a gente fala peculiar, também traz, de certa forma, algum destaque, né? Porque aquela pessoa ela aparece, às vezes, mais no grupo, onde ela se encontra, né? Isso. Você é uma pessoa que chega mesmo, isso é Uhum, fato. Isso uhum. que ele falou chega fazendo vento no ambiente, né? Isso, muito grande, né? Então sempre. Grande, imagina, tão pitiquinha, né? Um metro e Fiquei. noventa e dois, Não, imagina. não, não. Queria 1,92 Olha o m, tamanho né? dessa mulher, gente, pelo amor de Deus. Queria 1,92 m. Não, mas não. Eu acho que talvez venha muito disso também, assim, né? Desde a infância, ali a pré-adolescência, adolescência, sofrendo com o bullying, né? Aham, A girafa, o poste. Então, ouvi isso sempre, porque os meus aham, amigos sempre foram pequenos, né? Então, acho que eu sempre queria me esconder. Então, para eu me ver grande, é difícil, entende? né? Sofria muito com isso. E até eu compreender que isso era bom, mesmo, por Sim, exemplo, eu jogando vôlei desde os 10 anos de idade, eu não compreendia que aquilo era bom para mim. aham. Tipo, poxa, eu jogo vôlei, né? Era legal e tudo mais. O meu pai queria me levar para São Paulo fazer teste, eu não fui porque eu não confiava. Então, quer dizer, hoje eu podia, quem sabe, estar. Ai, Não, hoje você está onde tem que estar, psicólogo aqui junto sim, comigo. maravilhosa, né? Podia, enfim. Então, hoje me ver grande, como sempre falam, Aham. é um pouco difícil, assim. Você traz essa posição de destaque, e quando eu digo peculiar, é realmente porque você é uma pessoa que traz umas imagens diferentes quando você chega, assim, né? Você Uhum, muda um pouco a dinâmica do uhum, ambiente, né? É uhum, nesse sentido que eu trouxe a palavra peculiar. A Josi eu conheci no vôlei,
O Júnior tá aqui hoje com a gente. Manda Sim. beijo pro Júnior. Beijo, Júnior. Foi a partir de você, foi junto com você, né, que eu conheci a Josi, né? E você falava dela pra mim, ele falava dela pra mim antes de eu conhecer. Ah, você vai gostar da Josi, vai se identificar com a Josi. Porque ela é peculiar e a gente também tem umas peculiaridades, né? E a gente Sim. gosta de pessoas peculiares também. Sim, quando eu conheci o Júnior, né, foi num churrasco e aí ele falou, você tem que conhecer o João. Ah, rolou essa fala lá de cá Rolou! também? E ele comentou assim, o João vai gostar muito de te conhecer e tal. Eu falei, então Que bora legal. lá, vamos lá e tal, né? E aí aconteceu da gente se E conhecer. a gente tá aqui gravando hoje, porque a gente se Exato. conheceu lá, jogamos vôlei, jogamos. Eu fui lá, né? Eles A jogaram. gente levou umas boladas, mas tudo bem, faz Não, parte. vocês jogaram, eu só fui acompanhar praticamente. Tudo certo. E aí a gente acabou se aproximando um pouco mais e hoje tá aqui com a gente no Gente. Onde você nasceu, Jorge? Maravilha é o nome da cidade. É no oeste de Santa Catarina. É para lá de Chapecó ainda. Eu digo que eu atravesso o estado todo no mapa, porque Balneário Camboriú é de um lado e Chapecó Maravilha já tá longe, já né? é Daqui, longe. né? Então fica 1 hora ainda de Chapecó, para lá de Chapecó. Então eu atravesso o estado todinho. E você tem familiar lá ainda? O meu pai mora lá ainda. Eu moro em Balneário Camboriú há 22 anos já. Eu vim para estudar e fiquei. Criei minha família aqui, tem meu filho, né? Então... mas o meu pai ainda mora lá porque ele tem empresa lá. Então a empresa dele aqui... Não, ele tentou... não acontece. E quando eu engravidei, a minha mãe veio morar pra cá também. E ela está aqui. Ela ficou? Ela está aqui. Eu novinha de lá, Sim, então. 15 para 16 anos, daí eu vim pra cá pra estudar. Pra fazer psicologia já. Aí eu vim pra fazer o terceirão, né? Que sempre diziam, tem que ser um terceirão forte, né? Pra você fazer um vestibular bom. Porque lá eu sempre estudei em escola básica, né? Aí eu vim pra Balneário pra estudar. Porque eu tinha 2 primas muito próximas que moravam aqui. E então eu vim morar com elas e estudar. Aí eu fiz o terceirão, claro que não deu certo, foi uma bomba na minha vida, né? Quase morri. Porque você saiu, querendo ou não, de um ensino um pouco mais. Você falou básico, mas um ensino mais tranquilo, né? A cidade pequena, Cidade pequena, tudo muito simples. A estrutura é diferente. Totalmente. Né? Quase tive um troço, passei mal, parar no hospital várias vezes. Emocional, né? Claro, né? Foi aí que começou a psicologia. Né, gente? E como que foi crescer numa cidade pequena, assim, você e sua irmã, tem mais familiares lá? Lá sempre teve a família do meu pai, mora praticamente todos lá, né? Primos. Primos, os meus avós, a gente morava com os meus avós, né? Então, a minha avó paterna, eu acho que eu tinha 2 anos e ela faleceu. E o meu avô, eu acho que eu tinha uns 10, mais ou menos, não lembro exatamente assim. Então, a gente morava com eles, né? Então, eu sempre tive esse contato. E a família da minha mãe mora no Rio Grande do Sul. Então, a gente se viu uma vez por ano, enfim, né? Mas lá sempre teve todos os tios da parte do pai mesmo, primos. Então, era a galera. Muito simples, porque ele tem 11, 12 irmãos, né? Então... Nossa, bastante gente. É gostoso assim também. Bastante. E como que era a criancinha Josi, a menininha Josi? O que ela gostava de fazer? Gostava de eu era muito brincar? molecona, muito. Rua, bicicleta, pé no chão. Como é cidade pequena, a gente brincava na cidade, praticamente, né? Dominava a cidade inteira, né? Ou a gente brincava muito de esconde-esconde universal, que a gente chamava. Então a gente brincava na quadra toda. Não era esconde-esconde, tipo aqui, na casa. Desconheci isso, esconde-esconde universal. Universal, porque daí tu ia por tudo, né? Então, na frente da minha casa, eu lembro que tinha um terreno, assim, que o vizinho plantava mandioca e milho também. Então, subia aqueles pés grandes, então a gente se escondia lá. Então, era assim. Minha infância toda foi assim. Jogada na rua. Na rua, mas eu aprontava muito também, né? Foi muito sapeca? Eu não estudava, não. Não estudava? Tipo, faltava aula, não faltava, mas eu não estudava. Não estudava. Eu estudava com a minha mãe em casa, assim, tipo, o básico, e eu tentava fazer a prova, era péssima, trabalho eu deixava de fazer. Mas tinha algum motivo específico para isso? Malandra! Já ia puxar um TDAH, alguma coisa assim? Não tinha nada. Não, eu queria era só brincar. Malandra é ótimo, gente. A criança com 10 anos já Malandra, assim. malandra. Tanto que eu comecei a jogar vôlei porque eu falava que eu queria sair de casa. Com 10 anos. Com 10 anos. Sair de casa que eu digo assim... Claro. Ir pra rua, não queria ficar só estudando, né? Então eu joguei ping-pong, eu joguei futsal, 5 anos eu joguei futsal, sim. E aí eu comecei a jogar vôlei, pra sair de casa, né? E aí eu amei.
O vôlei começou então por acaso, numa Pra sair. escolinha, na Isso. escola, algum projeto? Na escola brincava lá, né? Aham, Mas eu nas comecei a aulas. jogar com o time com o da Fundação de Esportes mesmo, né? Sim, Tinha lá o treino, tinha uma colega minha que jogava já, então ela falava, vamos bater bola, vamos, então vamos. E trouxe você pra Uhum. aula E também. como eu sempre fui muito alta, né? Daí eu treinei meio ano e eu lembro muito, muito da cara do meu técnico, falando assim, eu vou te colocar no time adulto. Então eu preciso que tu desenvolva nesse ano Aham. pra já passar pro próximo ano. Porque você já tinha altura pra isso. Uhum. E aí eu lembro que eu joguei 1 ou 2 anos, imagina 10 anos, é pouquinho, né? Acho que com 12 anos eu comecei a jogar os jogos escolares. Então eu lembro que eu tinha um apelido, a Seca de Maravilha. Porque eu era muito alta e magrela. Aham. E imagina, sempre como central, né? Então era, Sempre teve destaque nos jogos também, era né? bem legal. E aí começou a paixão pelo vôlei Sim, que não e parou não mais. parou mais. Uhum. Toda arrebentada, toda machucada, Toda, toda da joelho, cirurgia. A cirurgia já fez alguma? não, Não. Toda graças a Deus. arrebentada. Ombro não existe mais, né? E como que foi a Josi adolescente? Muita ferveção, muita Não, festa, era não. tranquila? Eu sempre tive um pai muito rígido, né? Ele Uhum. sempre exigia estudos. Então aí eu acho que vem também essa questão da cobrança, né? Sim, Então ele exigia muito estudo. Ah, você tem que estudar, você tem que fazer inglês, você tem que isso, você tem que aquilo. Não é só esporte, não é só brincadeira, né? Mas ele sempre me exigia muito, né? E a minha mãe fazia esse papel de estudar comigo, né? Então, antes de qualquer coisa, voltava da escola, almoçava, ajudava na louça, essas coisas assim, né? uhum. E estudar e fazer tarefa, depois tu vai brincar, depois tu vai jogar, depois não sei o quê. Mas eu era meio malandra mesmo, né? Enfim, Fugia. fugia e fazia uns... Ai, meu Deus, que vergonha. Para, é criança, Mas ué. era, essa é a verdade, né? Na adolescência você já conseguia ser um pouquinho mais regrada por conta dessa exigência do seu pai, de ter uma coisa. Ou você continuava na adolescência sendo essa menina que fugia, ia pra rua e fugia dos estudos normal. Não, eu estudava, mas era daquele jeito, assim, tipo, Aham. dava meu jeito, assim, sabe? Mas eu sempre pegava recuperação. Então, assim, eu nunca passei direto, não sei como é que vocês falam, né? Eu falo É, passei passar direto. É, direto, passar é. direto, Eu né? sempre passei direto aqui, Ai, assim. Mas eu nunca lindo, ai, que fui amor. nerdzinho, mas eu sempre passei direto. Então, assim, eu sempre peguei recuperação desde a quinta série. Aham. Eu lembro, assim, na minha mente que sempre tinha. Então, nunca foi boa nos estudos, de ser assim, nota Aham. 10, a aluna que representa a A sala, aquela sala. coisa arada toda. Eu sempre fui muito mais do esporte, eu queria jogar, eu queria estar no rolê, assim, Sim. né? Mas eu não fui uma adolescente que saía, que ia pra zoeira e tal, porque meus pais não deixavam. Se eu fosse, tipo, vou lá numa janta na casa de uma amiga, por exemplo, Aham. tal hora tinha que estar em casa. Então, se a gente fosse dar uma volta na cidade de Na noite, era praça. correndo, porque 10h30 tinha que estar em casa, por exemplo. E aí foi isso. Maravilha tinha uma praça também, que vocês se reuniam. Praça, A mas, igreja, a uhum, praça e mas a gente ficava não ali. se reunia na praça, a gente se reunia mais na casa dos amigos Aí se mesmo. reunia, tipo, atrás do cemitério, atrás do ginásio, né? Eu não, mas os meus amigos iam, hein? Ginásio, no Cidade ginásio. pequena, todo mundo sempre se reunia nesses lugares, né? Sim, uma loucura. Pra quê, né? Porque é desafiador, é Ah, diferente, é que né? não tem nada pra fazer, né? É, aí tem que buscar alguma coisa Sim, diferente, sim, né? sim, sim. A Josi beijou muito cedo? Beijou novinha? Não, foi ficar mais 14 tarde. anos? É novinha? Não sei. 14 anos. Acho que pra beijar 14 anos tá É bom, uma idade boa, né? né? É. E aí a gente tá falando também de 20 anos atrás. Exatamente, Então também já sim, muda todo o cenário também. Talvez sim. hoje. Bom, acho que hoje também as meninas continuam beijando com 14 anos, né? Eu acho que é meio que a fase mesmo, né? É, Faz eu parte. espero que sim. É, não, você acha que é mais Eu acho que, cedo? eu acho que tá muito cedo hoje. A molecada tá adiantando Tá, as tá coisas. acelerada. É, isso é perigoso, né? Porque daí Sim, começa a sim. atropelar o processo, né? Meu filho tem 7 anos, o ano passado ele comentou comigo que uns amigos da sala falaram sobre namorar. Então ele tinha 6. E isso me deixou um pouco. Assustado. Porque aí ele falou, né? Mas namorar eu sou criança, eu quero brincar, mãe. Muito bem, filho. Vamos brincar, aproveitar, estudar, curtir. Não tem que Sim. pensar em namoro. O que é namorar agora, né? Nem sabe o que é Nem sabe, namorar, né? exatamente. Não Então, tem noção clara do que é isso, né? isso. Fui morar com as suas primas com 15, 16 Sozinha, aninhos. sim. Mas já era Sozinha. responsável, já tinha. Tinha que ser responsável por morar sozinha, Já né? tinha que. Galera. Mas foi um baque, né? Porque eu tinha que Aham. fazer tudo, né?
Em casa, tu tinha a casa limpa, roupa lavada, né? Por mais que Sim, tu ajuda a mãe em casa, você não tem aquela responsabilidade da casa toda, né? E morar sim. sozinha, né? Com duas primas. Não, cada um tem as suas coisas, você tem que fazer, né? Senão. E como foi essa saída de lá? Você lembra como que No você... início foi desesperador. Eu não queria deixar os meus amigos, eu não queria deixar o vôlei, eu não queria deixar o que era o conhecido pra mim, Sim. né? Então, assim, sair de uma cidade pequena e vir para uma cidade teoricamente grande, perto do que é Maravilha, né? Então foi desesperador, né? Não conhecer ninguém, mesmo, vai morar com as tuas primas, e daí, né? É É, cidade, cada um tem sua vida acontecendo também, né? exatamente. Cidade grande, tudo diferente, sem conhecer ninguém, estudar em escola diferente. Então, Aham. tu conhecer pessoas não é fácil, Sim, né? Com sim. 15 ali Com para 15 16. anos, né? Uhum, É isso. novinha. Mas isso você fez essa decisão totalmente sozinha, de querer vir, de querer sair de Não, casa. eu fui mandada. Eu adoro. Pai, eu te amo, Porque te fez tá? bem. Fez, com certeza. Sim. Porque se hoje eu vou pra Maravilha, eu vejo lá, tu ri, né? Não, eu fui mandada Ah, o meu embora pai de falou, casa. você vai estudar lá em Balneário Camboriú. Eu falei, tá, Aham. eu vou falar que não. Sim. Mas eu lembro que eu disse, eu não quero ir, chorei, fiquei. Eu tinha um namoradinho na época, foi o primeiro namoradinho, então assim, era uma ilusão, né? Claro. Mas não tenho. Não, eu não digo nem que ilusão. Talvez se tivesse ficado lá, teria namorado, teria casado, estaria por lá. É, a mudança, hoje você olha e vê que te fez bem e foi necessária, né? Nossa, sou outra pessoa, talvez. Porque quando eu vou pra lá, eu vejo conhecidos ou até Aham. colegas, é desesperador, tá? Saber que tá lá ainda, na mesma E as pessoas não situação. evoluem, né? Porque Aham. elas ficam naquele mundinho lá pequeno, lá não tem, como é que se diz? Oportunidade, né? Sim. Então, Fica assim, rodando às vezes nas mesmas coisas, né? tipo, é cidade que tem, eu acho que 22 mil habitantes lá hoje, 25 no Aham. máximo. Então, assim, não tem muita coisa. Muito o que fazer, né? Isso. Esse é Uhum. perfil, né? A pessoa gosta de ficar ali. Às vezes eu até queria ser mais essa pessoa quieta, sabia? De querer ficar sem inventar muita história, sem inventar um canal, sem Sim, ficar né? inventando. É, sem Sim. ficar mais quieto. Às vezes eu queria ter esse perfil. Uhum. Que essas pessoas que ficam mais. A gente falava sobre isso no vídeo meu no final do ano, né? Dessa inquietação da gente querer fazer. Acho que você Uhum. tem muito disso também, né? Dessa inquietação de querer fazer, de querer ir pra lá e pra cá, de querer comunicar, de querer estar sempre com coisas novas, né? Aprendi isso com a profissão, mas eu sou meia parada também, assim. Ah, é? É. Isso não passa pra gente. É, mas eu gosto de Uma coisa mais linear, assim. É. Nossa, não passa mesmo. É. É que, como assim, eu vejo assim, aqui hoje, como mãe, e a minha profissão me exige muito, eu Uhum. gosto de dar uns perdidos, assim, né? Se vai fazer uma festa, então vamos fazer festa. Se vai sair, é pra sair, Sim, se entendeu? jogar. Isso. Vai sair com o filho, aproveita, faz o que dá pra fazer e assim por diante. Sim. Mas se eu tô por casa, numa boa, durante a semana, tranquila, eu sou bem Mas mais parada. Uhum. eu preciso fazer coisa o tempo inteiro. Eu preciso estar me movimentando. Por isso que eu comentei contigo das flores, porque Aham. ter um jardim bonito desse aqui exige muito Obrigado. movimento. Existe. É lindo. Sim. Eu não tenho. Aí não. E o Ber Entendeu? fala que ele percebe em mim e eu não percebo isso, porque eu realmente sou extremamente agitado. Você já deve ter percebido Sim. um pouco, né? Você não está aqui hoje para me analisar, mas naturalmente acho que algumas coisas vocês captam ao longo da, Sim. da vida das conversas. Eu sou muito agitado, então eu não consigo parar para relaxar no geral. Hum, Ele falou que ele percebe, eu também nem percebo, eu não percebo, eu só faço, né? Que ele vê que onde a hora que eu relaxo, que eu desligo de tudo, é quando eu estou mexendo nas plantas no jardim. é terapêutico, né? É. É, literalmente. Só que eu não entendo dessa forma, porque eu faço porque eu gosto. Eu não Uhum. faço pensando que vai ser uma terapia. Eu Sim. faço porque eu amo mexer nas plantas ali fora. E aqui em Uhum. casa tem quase 100 espécies de plantas. Quem não viu, tem um vídeo no canal mostrando todas as minhas plantas aqui de baixo. Tem as lá de cima e tem umas aqui dentro ainda. Então é onde ele vê que eu desligo do mundo é quando eu estou mexendo nas plantas. Sim. Então eu gosto disso, mas eu sou essa pessoa mais agitada que eu achei que você fosse mais também, inclusive, fosse mais Uhum. acelerada. Não, sou mais. Então, de certa forma, sair de lá realmente fez bem, porque você talvez Fez. tivesse. Naturalmente, quando a gente faz isso, a gente meio dá uma julgada, né, nas pessoas que ficaram.
Só que se elas estão felizes também, tá tudo certo, né? Não, tá tudo certo. E acho que tá É o ótimo. perfil, né? Sim, sim, cada um tem Uhum. as suas escolhas, mas quando eu vou lá, eu percebo que ainda bem que eu Parece que fui deu embora. uma. É. Obrigado, pai, né? Obrigada, pai. Valeu. E Ter mãe, chutado ela né? pra É, me fora de casa. chutar. Tô brincando. Mas a gente sabe que são escolhas que eles fazem pro nosso bem, Sim, né? claro, Isso é claro. fato. Acho que sempre, né? Sim, Se faz por amor é por bem, tá fazendo por bem, exatamente. né? E quando que surgiu na Josi o desejo da psicologia? Já foi o primeiro curso que você pensou? Quando você estava no Hum, terceirão? Não, eu fiz uma avaliação na escola. Eu lembro que eu fiz um teste vocacional, Uhum. porque eu não sabia o que eu queria fazer, assim. Todo mundo sempre falava, faz alguma coisa de esporte, faz fisioterapia, faz educação física. Eu falava, não, mas não é, não, não, não. Eu não me via lá, mesmo jogando, Sim. sabe? Você gostava de jogar, você não gostava de pensar em trabalhar com o esporte em Exato. si. Sabe que tem essa Ah, diferença, claro, né? total. Então eu gosto de jogar, não quero trabalhar com É isso. igual gostar de cozinhar e querer ter um restaurante. São coisas separadas. Exatamente, exatamente. E aí eu fiz um teste vocacional e deu toda nessa área, assim, de humanas, né? Aham. Professora, enfermeira, psicóloga. Eu falei, enfermeira, Não vai aí acontecer. não funciona pra mim, né? Professora, eu acho que eu não sei ensinar, Sim. falava. E quando eu lá na escola, tinha uma colega minha, a Gabi Ribas, inclusive, ela também é psicóloga, e foi ela que me falava muito da psicologia, Sim. e eu entrei nessa. Foi conhecer, foi Foi, daí saber eu como comecei a era. ler, Aham. fui pesquisar, fui atrás, e ela comentava muito, então foi rolando assim e acabei fazendo. Foi pro vestibular, entrou. Isso foi em que ano que você entrou na faculdade, você lembra? Ah, meu Deus. Ah, não precisamos falar de idade também, né? Não precisa falar de Acho que foi tempo. Vamos. 2003, né? 2003? Acho que foi. Gente, faz muito tempo. É, E faz muito desde tempo. que você entrou, você fez faculdade, você nunca saiu da área. Você trabalha Não, desde, sempre desde, fiquei. tá, desde então você É, tá na mas área. teve uma época que eu amarelei, assim. Porque é só teoria, né? Aham. Teoria, teoria, teoria. E eu pensei, gente, será que eu gosto de alguma coisa mais prático? Hoje eu sei que o currículo da psicologia mudou bastante, já tem prática bem antes, assim, né? E eu só, na minha época, a prática era só lá no oitavo período, então era no final da faculdade, um ano e Aham. meio antes de terminar, né? E agora não, acho que ali já no primeiro ano, segundo ano, tem algo já. E eu cogitei Começa a ideia de sair e procurar algo melhor. E eu falei pro meu pai, né? Claro, meu pai que pagava, né, a a faculdade, né? faculdade, né? Falei, ai, pai, então, eu tava pensando, né, sobre mudar de faculdade, quem sabe, que dele, sério? Eu falei, dele, então, você termina a psicologia, você vai trabalhar para Ele é pagar. cirúrgico, né? É. E aí você, se você quiser fazer outra depois, você faz aí, mas aí Aham. você vai pagar a sua faculdade e tal. O meu objetivo contigo é pagar a faculdade para você agora. Sim, já tinha Sim, começado. senhor. Isso você via na época com bons olhos ou você dava uma revoltada Eu quando fiquei brava. Fiquei brava. levantavam Uhum. uma revolta dentro de você? Sim, eu era meia revoltadinha, assim, naquela época, assim, meia nervosinha e tal, né? Não sabia lidar muito com as emoções. Sim. E aí eu fiquei meia nervosa, assim, mas depois falei, então tá, isso aí, não posso, né? Uhum. Vou ter que continuar. E deu super certo. Hoje é apaixonada. Sim, sim, sim. Falando de psicologia pura, o que que é a Gestalt que pronuncia? Gestalt Que é terapia. qual que é o seu, como que a gente chama isso? É o seu, não é Linha? meio, a sua linha de Uhum. atuação, é a É Gestalt. da O Gestalt que que é terapia. a Gestalt? A Gestalt, ela é uma palavra alemã, então, assim, ela não tem um significado concreto, né? Eles Uhum. chamam, assim, aqui e agora, a consciência do que você faz. Então, dentro da Gestalt, a gente fala que o nosso passado, Gestalt. é Gestalt Eu tô falando terapia. Gestalt, então é Mas também pode Gestalt. ser, Ah, porque tá. depende, a região para região fala. Ah, ok. Então, é tudo bem de boa. Uhum. Então, a gente fala, nessa linha, a gente fala que o nosso passado, ele é a nossa história, que a gente não vive ele. Certo. Diferente da psicanálise que a gente tá, tudo que a gente está fazendo ainda vem Isso, do que a isso, gente já viveu. isso. Basicamente Então, por isso. exemplo, um paciente vem, ele vai me contar a história dele, vai falar como é que ele se sente e Uhum. tal, e eu sempre vou trazer ele pro hoje, pro aqui e agora. Como que é isso para você hoje? Como que você se sente com isso? O Uhum. que que isso significa para você, né?
Tem a história, tem a vivência, tem os medos, os traumas e tudo mais. Óbvio, isso faz Sim. parte, né, da nossa vida, da nossa história. Mas na Gestalt a gente vai trabalhar sempre o aqui e agora. E como que você se sente com isso? Como que é isso? A gente não pergunta por quê. A gente pergunta como. Por que isso aconteceu? Uma pergunta como vai. Como você se sente? Como que Aham. é pra você, né? Como que foi também sentir isso? Não traz nada do. Bom, vocês devem mesclar em algum momento o Não, passado. faz, com certeza, porque a gente vai ouvir a história. Então eu vou Uhum. acolher a história, né? Isso é fato. Igual. E vai trazer para o agora, como que Sim. você sente. A gente fala muito sobre o corpo também, aonde que você sente aquilo que você está me trazendo, por exemplo. Ah, eu Ah, sinto que um nó na legal. Tem isso. garganta, isso. Tô sentindo o meu estômago, por Sim. exemplo. Ah, tô com as minhas mãos se formigando, sei lá, né? Cada um, cada Aham. um. Então a gente trabalha nessa Essa linha. consciência Uhum. do agora o tempo Isso, todo. isso. Por isso que a gente fala muito da consciência, que se chama Aham. awareness. E tem ligação com a comportamental? É a mesma coisa? Não é a Terapia? mesma coisa, mas Não. eu gosto de usar algumas técnicas da comportamental. Aham. Que tá, Uhum. segue uma linha parecida que Sim, foge também a linha freudiana, assim, da foge, psicanálise, foge. né? Mas o pai da Gestalt terapia, né, o Fritz, Perls, né, ele veio da psicanálise. É. Ele trabalhou com Freud Aham. e lá eles estudaram muito e começou a chegar lá nos pontos que ele não começou a concordar com o Freud. Aí Sim. ele, É porque Freud também é bem radical, né? é, É, muito. eu faço terapia há muitos anos, fiz por muitos anos, voltei agora e sempre foi a psicanálise. Então Uhum. eu tenho uma. Você começou a falar sobre como funciona. Eu não consigo me enxergar aí dentro. É bem maluco até, né? Porque eu tô É, tanto tempo olhando muito para psicanálise que eu não consigo entender muito esse processo do olhar. Naturalmente, aquilo que você falou, a gente também na psicanálise olha para o agora, né? A minha terapeuta sim, também traz essa questão da consciência do que está acontecendo, de como vamos resolver, mas isso. realmente a gente começa a olhar muito lá para Bem lá trás a maior atrás, parte né? do Uhum, tempo, né? uhum. A Josi tem um trabalho muito forte no Instagram dela. Eu vou colocar para vocês o Instagram aqui para acompanharem. Podem mandar pergunta para ela, podem interagir, podem incomodar ela um pouquinho lá no Instagram que ela Pode. gosta. Gosto, com certeza. Ela traz um trabalho muito forte falando sobre ansiedade lá no Instagram e foi o tema que a gente resolveu trazer mais aqui hoje também no Gente. Por que você resolveu trazer para o seu canal, para o seu Instagram, mais a questão da ansiedade? Porque eu vejo que é o que se destaca lá. Você fala várias coisas, Sim, mas a ansiedade é o que você mais destaca lá dentro. O que te trouxe para a porque é o ansiedade? que tem, é o que está acontecendo. Hoje, eu posso dizer que 90% do meu consultório é ansiedade. 90%. E as pessoas confundem o que é ansiedade também, né? Eu vejo, Tem um. Tem. eu fiz meio que um apanhado para a gente conversar um pouco. Eu vejo que tem bastante confusão. Eu confundo ansiedade com outras coisas, acho que é ansiedade, mas não é. Acho que é depressão, mas é ansiedade. Isso, É um isso. pouco confuso, acho que até porque também tem tipos de ansiedade, né? Por isso que a gente fala de fazer uma avaliação, né, gente? Sim. Porque essa questão de falar assim, ah, tô ansiosa. Sim, beleza, tô ansiosa. Mas daí essa ansiedade tá te levando aonde? O quanto que ela te incomoda durante o teu dia, tá atrapalhando a tua rotina, tá te trazendo sintomas, sim ou não? Aham. E aí sim, a partir disso, fazer uma investigação, Sim. né? Porque deu uma banalizada na palavra ansiedade, né? Na verdade, a gente banalizou um monte de coisa, né? Sim. Quando a gente fala de doenças. A ansiedade, posso falar que é uma doença mental? Mental. É. Uhum. Ela se É. transforma, né? Num transtorno mental, né? Porque digamos que tem fases, né? Aham. Dentro da Gestalt terapia a gente trabalha dessa forma. Existe a ansiedade existencial, a patológica e o transtorno. Certo. Então, para chegar no transtorno, a gente não cuidou da existencial e não cuidou da Tá. patológica. Eu ia te perguntar das três, o que é cada uma? A Uhum, existencial, a patológica e o transtorno de ansiedade. uhum. Então, não são ansiedades diferentes, são níveis de ansiedade. Sim, porque a ansiedade ela é inerente, né, ao ser Aham. humano. Então todo mundo tem ansiedade. A gente fica ansiosa para fazer uma entrevista de emprego, ansiosa porque vai conhecer alguém, ansiosa porque vai fazer uma viagem. Quando tu comprou aqui o teu terreno, tua casa, tu não ficou ansioso? Para construir, sim. Então é uma ansiedade nossa. Eu estava ansiosa para vir aqui conversar com você, né? Porque é novo, é diferente. Sim. Ok.
Aí a ansiedade patológica é aquela que vai atrapalhar, digamos assim, o nosso dia a dia, entende? Aquela que não me deixa dormir, aquela que eu não como, aquela que me dá dor de barriga, que dá náuseas, tontura, dor de cabeça, Sumador. dia após dia. Aí isso é patológico, entendeu? Então elas. Ah, tá. Daí vai pra patológica. Isso. Ok. E aí a patológica, ela só vai passar para o transtorno se ela não é cuidada, né? Então, um toque, crise de ansiedade, né? Que a ansiedade é diferente da crise de ansiedade. Crise de ansiedade seria uma crise de Pânico, pânico. Como que pânico. chama? Não é crise de pânico, tem um nome. Crise de pânico? Crise de pânico mesmo, né? Sim. E o toque, né? Enfim, aí tudo isso são os transtornos. Então, se eu cheguei, né? Compulsão também. Então, tudo isso vai chegar no transtorno e aí é o sinal do já era, Sim. né? Aí é preciso até de uma intervenção médica, né? Precisa ir para um psiquiatra para ter uma avaliação, aí sim. Que é o que está acontecendo, assim, o que eu percebo? Que as pessoas só procuram terapia quando estão no... Já sufocada. Exatamente. Aí até compreender todo esse processo e se faz uma orientação de buscar psiquiatra, mas eu não tô louco, não sei o quê. Não é uma questão de loucura, né? É uma questão de saúde. Então, assim, existe um transtorno, então a gente precisa cuidar, né? Então, eu acho que é isso que tá levando as pessoas a ficarem bem Ansiosos. ansiosas. Exatamente. Como você consegue, até mesmo para ensinar ou explicar a alguém que está assistindo agora que possa acreditar que está começando numa crise de ansiedade que está fora do que seria considerado normal? Porque, como você falou, a ansiedade ela faz parte da nossa vida porque a gente fica nessa expectativa, a gente fica nessa até uma certa euforia, né, do que Sim. vai acontecer quando é algo bom, algum medo de algo que possa dar errado. Isso tudo a gente está falando de ansiedade, né? Sim. Que é isso que vai acontecer ainda. Mas a pessoa, ela tá vendo a gente aqui. Como ela consegue identificar que ela está começando no processo de ansiedade, diria, existencial ou a Vai pro patológica? patológico já, né? Existencial é a normal. É anormal. Aham. Quando tu perceber que tá atrapalhando teu dia, não consegue mais fazer a tua rotina, não consegue dormir, não consegue fazer aquilo que dito normal, né? Uhum. Aí sim já se dá um sinalzinho de alerta, né? Porque isso facilmente pode se tornar um transtorno de ansiedade. Porque é assim, né? Se não cuidar, essa. Porque se tu percebe assim, eu não consigo dormir por causa de uma situação. Mas eu sempre fui assim. Então você sempre teve ansiedade, entendeu? Insônia, o que é insônia? A insônia, ela vem para te dizer que algo não tá legal. Ela é a febre. A gente foi feito para descansar de noite, né? Uhum. A gente precisa da noite para descansar, né? Nosso cérebro precisa apagar ali, né? Descansar e tal. Se você não dorme, o teu corpo e a tua mente estão te avisando que algo não tá legal. Tem algo. O que está te preocupando? O que está te incomodando? Uhum. O que está te trazendo essa perturbação? Não sei. Então vamos investigar. Entendeu? Uma vida Sim. inteira de insônia, isso não é vida, né? Sim, sim. Uhum. Um dia ou outro é uma coisa, mas se tem também é porque aquilo, algum problema tem, né? Exatamente. É interessante você falar isso, porque a gente às vezes também acaba normalizando a insônia. Exato, Muito, né, ainda, porque né? assim, essa noite, por exemplo, eu dormi bem, mas acordei 1 hora, fui ao banheiro e quando eu voltei eu não consegui mais dormir, porque eu fiquei pensando aqui. Uhum. Porque eu Como tava seria? ansiosa pra vir, né, que ia Uhum. ser legal e tudo mais. Aí tudo bem, eu entendo que eu tenho um evento hoje, um momento importante, legal, que eu Sim, estava querendo fazer. Ok. claro. Agora, se eu ficar sem dormir no sábado, no domingo, na segunda, mas por quê? Aí não dá, né? Sim, sim. Aí eu vou ter que investigar. Buscar o fundo disso, né? Uhum. Então, se você começa com crise de insônia, Pode podemos falar chamar? assim, Uhum. já é um sinal de que você pode estar com uma ansiedade aí Sim, patológica. sim. A pessoa começar a procrastinar também coisas Porque a também. procrastinação, ela tá com ansiedade, né? Uhum. Uhum. Eu tenho crises de ansiedade porque eu trato também de uma bipolaridade. Então a bipolaridade ela vem com um pacote de Sim, coisas, né? sim. Uma das principais coisas quando eu começo ou a entrar bem essa questão. Ou quando eu estou entrando mais na depressão, ou estou mais na mania, indo para mania,
as duas coisas eu perco o sono. Na Uhum. mania é que a cabeça tá ali querendo dominar o mundo e tudo vai, a maior parte do tempo tudo vai dar certo, apesar que a hora que também chega um ponto que isso fica tão forte que começa a ser, né, enlouquecedor, só que na depressão eu fico ali, tudo vai dar errado, eu fico, por que eu tô fazendo isso, por que eu tô fazendo aquilo? Uhum. Então eu fico nessa roda de pensamento, só que naturalmente acontece muito à noite. Muito à noite. Dependendo da fase, de como está a intensidade, acontece durante o dia também. Uhum. Mas à noite é onde me tira realmente o sono. Sim. Aí é onde eu consigo perceber, não tá legal. Tá, Tá isso. mais forte do que poderia estar, né? Sim. E as pessoas começam a deixar de trabalhar também, né? Tem muita gente. Porque começa a entrar numa crise muito forte Sim. e não sai do lugar, né? Elas Uhum. paralisam com a Uhum. ansiedade, né? É por isso que eu falo, né? Se você percebe que está atrapalhando Uhum, a tua rotina, já toma isso como sendo algo, um sinalzinho. sim. Para não chegar ao ponto de paralisar literalmente, Sim, entendeu? porque você tem que parar a vida daí pra tratar, recomeçar tudo, Uhum. né? Tem uma frase, né, que a gente fala muito, a gente precisa deixar acontecer para cuidar, né? Sim, Por que sim, que eu vou sim. deixar acontecer? Por que que eu vou deixar eu ficar mal, péssima, literalmente, para ir atrás, Sim, né? Mas infelizmente, quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas não acreditam, né? Ainda temos, tá? Muito, sim. muito, 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 Ainda muito. tem tabu em cima da, De que a da... ansiedade não é nada, que frescura, que isso, que Aham. aquilo, que depressão é falta de Deus, que é falta de lavar uma louça. Então, assim, Carpir uma data, já escutei isso exatamente. tanto. Exato. Tu não faltou um chinelada na infância. Talvez foi pela chinelada, né, que se tem ansiedade, né, e enfim. E então vai deixar chegar num ponto onde vai demorar um pouco mais para Sim, voltar, sim, sim. entende? Aí sim vai precisar de intervenção médica e tudo mais. Você falou uma coisa agora que, inclusive, eu tô anotado para que eu grave um vídeo com alguém ou escuta isso em algum Uhum. momento. Você falou que talvez por conta das chineladas que se gerou uma ansiedade no seu filho, literalmente, né? Gatinha, a nova. É, porque a gente escuta tipo, ai, a geração de hoje é Nutella, a geração de hoje não sei o quê, a sua geração, até a minha escutava, a sua geração não aguenta nada. Eu falei, gente, mas quem educou essa geração foi a geração que tava me xingando. Quem tá educando a geração Nutella é a geração que tá falando da geração Nutella. Exato. Então, assim, Até... vamos começar a pensar um pouco sobre Tá. isso. Então, eu Uhum. quero fazer um vídeo sobre isso ainda. Discutir, entrar Isso é nesse bem assunto. importante, tá? É porque eu estou criticando uma geração que eu estou criando. Exato. Exato. Os pais estão Uhum. criticando os filhos, mas eles estão criando os filhos que eles Exatamente. estão chamando de De Nutella. Nutella. Aham. Gente, Sim. pera lá, então alguma coisa está errada nesse Uhum. meio do processo. Uhum. Você está criticando uma coisa que você está criando. Uhum. Não é normal, né? E é Pensar dessa difícil, forma. tá? Porque assim, ó, hoje eu vejo assim, a gente até brincou agora, né, falando do meu filho ali, né, a piada de apartamento, né? Aham. Mas é realmente, porque eu vejo assim, ó, que hoje eu tenho muito medo Uhum. de fazer algumas coisas para o meu filho que gere algo. Mas eu, como psicóloga, entendo o outro lado também. Só Sim. que é difícil. Ah, mas você é psicóloga. Mas eu sou ser humano, tá, gente? Uhum. Então, eu tenho os meus medos também, tenho minhas dificuldades, né? Tenho defeitos e assim por diante, né? Então, eu olho pro meu filho hoje, eu tenho, nossa, um pavor de fazer coisas, às vezes, que eu Sim. recebi, por exemplo, e que eu sei que me tornaram, me deixou Não foi legal. exato, me deixou bloqueada, eu senti de uma forma que foi ruim para mim, entendeu? Aham. Então é bem complicado. Não é simples, não, de ter filho e achar que vai ser mil maravilhas. Sim. Porque acho que você aprende a ser mãe sendo mãe, né? Sendo mãe, sim, com certeza. E você não quer repetir algumas coisas que você talvez entendeu que não foi legal, ou que você, né, como psicóloga, Uhum. você tem isso dentro do seu consultório às vezes acontecendo, Sim, né? Você consegue identificar que isso não tá legal. E você exato. não quer replicar, você não quer repetir Uhum. isso na sua casa com o Uhum. seu próprio filho, Sim. né? Nós falamos um pouquinho sobre pânico antes. Eu tinha colocado uma pergunta aqui e eu vou continuar com ela porque eu quero deixar um pouquinho mais dissecar essa questão do pânico, né? Pânico e ansiedade são as mesmas coisas. O pânico faz parte da ansiedade. Que é a crise, né? Que Aham, é o transtorno de ansiedade.
O pânico, tu vai chegar no pânico porque tu não tratou Sim. a ansiedade existencial, a patológica, então tu vai chegar lá num transtorno e Como que se dá o pânico na pessoa? E normalmente o que desencadeia o pânico na pessoa? tem, por exemplo, a fobia social, né? Que é o pânico de sair de casa, por Aham. exemplo, Que é né? um mais comum, talvez, Talvez? dentro dos pânicos, Ah, o de acredito que sair de sim. casa, Uhum, de estar entre uhum, pessoas. isso. Eu tive muito isso. Eu não conseguia ir para supermercados uma época. Nessa Isso. época, inclusive, eu estava até um pouco ainda na igreja. Eu não conseguia mais ir para a igreja. Eu não Uhum, conseguia. Eu ainda tenho dificuldade com muitas pessoas em volta de mim. isso. Isso para mim ainda é uma dificuldade. Eu sempre fico um pouco mais tenso. Eu tenho que sempre olhar meio que pro lado. Mas essa época das Uhum, crises muito fortes, né, de pânico, a minha era a social. Então, por isso talvez é a uhum. mais comum também, porque Sim, é onde eu me sim. identifico. Hoje eu acho que eu tenho uma ou duas pacientes que têm a fobia social ali, essa ansiedade social, Aham. né? De sair de casa tem que ter um ritual, digamos assim, né? Um trabalho ali bem forte para conseguir sair Sim, e socializar, mas também, assim, né? Como tu comentou, muita gente fica meio alerta, fica meio sim. olhando, percebendo, né? Se tem menos, aí fica um pouco mais tranquila, É né? porque é uma questão dele também de buscar esse autoconhecimento, né? Se eu entendo que eu sou Exatamente. assim, eu também vou cuidar de mim. Por que eu vou deixar isso chegar no extremo, né? Exatamente, exatamente. E como você acha que começa, como que a pessoa começa a sentir que é uma crise de pânico? Você consegue dizer isso um pouco pra gente? De acordo com o que seus pacientes relatam? Uhum. Eu vejo que é literalmente após essa situação de você se perceber ansioso, Uhum. né? E você começar a compreender que o que está à sua volta começa a te incomodar. E aí começa a ser mais do que um incômodo normal, Aham. né? Porque tem dias que eu também não quero ver muita gente, por exemplo, né? Mas é todo dia, é todo momento, por exemplo, ir no mercado, você precisa ir no mercado comprar, né? Aham. Mas você não conseguia ir, então não tá certo, Sim. né? Então acho que é essas observações de você sentir, perceber, né? Porque às vezes as pessoas não compreendem, tá? É a ideia de que não tá legal, não tá normal, né? Digamos assim. Aham. Normal, né? Entre aspas. Sim, sim, Uhum, sim. uhum. E o que acontece com uma pessoa numa crise de pânico? O que eu entendo, né, pelos relatos Isso, de acordo com o que você tem dentro de é consultório mesmo. literalmente um apavor de sair de casa e ter contato com pessoas, porque vai Uhum. ter que gastar muita energia em interagir, socializar, conversar, raciocinar, né? Porque você vai conversar, você tem que estar atento, concentrado, raciocinar, né? Sim, E tudo isso gera muito gasto de energia também, né? Então, vou me excluir, ficar na minha para sim. não ter que fazer todo esse processo aí. E o corpo começa a ter calafrios, começa a Aí dói, suar, começa a aí doer, dói. né? Eu já tive, não vou citar em qual vídeo, mas eu já tive pânico gravando um vídeo. E Hum, tava tudo certo. A pessoa que tava comigo tava tudo certo. Eu não tava com medo de nada. Eu não sei o que no meio da conversa, não sei o que aconteceu no meio da conversa, porque eu tava muito à vontade, como eu tô com você agora. sim. Praticamente todo mundo que veio aqui eu estive à vontade. Em nenhum Uhum. momento eu estive tenso, mas eu não sei o que aconteceu no meio da conversa que me desencadeou uma crise de pânico que eu queria sair correndo desse sofá. E eu comecei a transpirar mais do que o normal. Eu lembro que Uhum. desse dia eu saí todo molhado. O short estava molhado, de Hum, cueca estava molhado, tudo estava molhado, porque eu tive que fazer um trabalho muito forte, porque você está aqui comigo, doando seu tempo, né, pra gente gravar esse vídeo. Então eu tenho que continuar. Não ia sair correndo, deixar tudo. sim. Mas alguma coisa, em algum momento, desencadeou esse pânico em mim, que meu corpo começou a sentir, e eu queria sair de qualquer jeito daquela situação. Mas é aquilo, com autoconhecimento, muitos anos de terapia, tendo consciência de que o que estava acontecendo naquela hora, porque se você também não tem consciência, você sai correndo, né? Sai. Se a pessoa não sabe o que está passando com ela, porque eu estou perguntando muito como que isso se dá, o que Uhum. você sente, porque às vezes tem pessoas que estão passando por isso e ainda não entenderam. Pessoas Uhum. até mais novas ou até pessoas mais velhas que não sabem o que está acontecendo com Isso elas, mesmo, né? isso mesmo. E aí tá sentindo esse tipo de coisa e tá ali sofrendo sozinho porque não sabe o que é. Não busca uma ajuda porque não sabe nem o que é que tá acontecendo com Sim. ela, né? E tem pessoas que realmente não sabem, tá, João? De que tá numa crise de ansiedade, por exemplo. Por isso que eu queria descrever mais essa questão aqui, realmente, de Uhum. detalhar um pouco para que talvez possa ajudar quem está Sim, vivendo sim, isso, sim, né? sim.
E esse autoconhecimento, ele te leva a saber lidar com esses momentos, Uhum. né? Porque se tu não tem esse autoconhecimento, literalmente a percepção do que está acontecendo, tu vai sair correndo literalmente, Sim, né? porque a gente está em sociedade, a gente precisa, ou vamos colocar aí, 99,9% das pessoas precisam trabalhar, Sim, precisa estar interagindo com outras pessoas. sim, Então, se a gente falar de fobia social, a gente precisa estar com outras pessoas o tempo todo, para sim. que a vida aconteça. A gente Uhum. depende um do outro naturalmente, né? É, E se eu não consigo trabalhar isso, a minha vida trava, né? Trava. A gente começa a perder emprego, perder pessoas que estão perto da gente. É muito perigoso, né? Sim, Você sim. vai para um buraco mesmo. Então, Total. se você está sentindo alguma coisa próximo disso que a gente está falando, ou se tem dúvida, será que isso que eu estou vivendo tá legal? Tá com insônia? A gente sabe quando as coisas não estão bem, né? A gente só acaba às vezes segurando e deixando para depois. Não deixa para depois. É o que a Josi falou. O depois pode ser, não é que é tarde, nunca vai ser tarde. Sempre dá para fazer Dá, algo. claro que dá. Mas às vezes se você for antes, vai ser um pouco mais leve, um pouco mais rápido, um pouco mais fácil Sim, resolver algumas sim. coisas, né? Uhum. Uma pessoa que é demasiado preocupada com o futuro, pode dizer que essa pessoa também tem uma ansiedade ou não? Sim, Isso é só mais um sintoma também. sim, podemos dizer que sim, porque a ansiedade é um excesso de futuro, né? Aham. Ah, mas você não se preocupa com o seu futuro? Claro, é óbvio, né? Você tem um projeto, você tem planos, você tem objetivos, se preocupar com isso, organização, sim. Sim, Agora, uma questão de excesso, algo que te deixa literalmente doente, aí sim. sim, aí é o Preciso X. fazer alguma coisa com isso, Isso, né? isso. Porque a ansiedade é o excesso de futuro. Como que vai Aham. ser e se, né? E se? Eu sempre falo para os meus pacientes, se ficar com as perguntas e se? Mas e se acontecer isso? E se eu for e tá, tá, tá? E se não sei o quê? Aí volta. Volta pro consciente, porque tá lá no futuro, com Aham. certeza. Mas também ficar em problemas do passado, gerando em cima daquilo ali, também é uma crise de ansiedade. Sim, com Só certeza. que é outra, a gente coloca ela em outro lugar. Gera uma depressão ali também, né? É um sentimento Hum, depressivo, né? aham, Porque tu tá lá no passado, coisa que a gente não tem como voltar para arrumar nada. sim. Né? Eu brinco com os meus pacientes que se a gente pudesse voltar no passado, não existiria psicologia, né? Porque, ué, a gente volta lá, tenta Tenta arrumar arrumar alguma tudo, volta coisa. para o hoje, ponto Sim. final, né? Só que a gente não tem acesso a mudar nada. Aham. Então, o que, que eu vou fazer com isso hoje? Né? Então, eu vou continuar com isso na minha mente, eu vou tentar fazer mudanças, eu vou mudar comportamento, eu vou procurar ajuda para saber lidar com isso. Sim. Daí é diferente, né? Sim. Uhum. E é legal porque você falou uma coisa que agora eu consegui até tocar melhor. Porque a gente fica com essa ansiedade também, ela é como que é? É um excesso de futuro. Excesso de futuro. Só que também, quando a gente olha para o passado, é uma coisa que a gente também não toca. Então, na verdade, tanto um quanto no outro, a gente não toca mais. Ou não Nenhum. toca mais o passado, ou não toca ainda o futuro. Então, Exatamente. naturalmente, se torna ansiedade porque eu não Uhum. estou tocando, eu estou supondo alguma coisa o tempo inteiro, né? Exatamente. Ou olhando para algo que já aconteceu que eu não vou conseguir mudar. Aí fica aquelas brigas internas, sabe? Ai, Uhum. mas se eu tivesse dito tal coisa naquele dia, Ai, Deus, isso é oh, terrível, né? socorro, né? Você Uhum. briga depois, né? Por que que eu não falei isso? Por que que eu não pensei isso Exatamente. naquela Aí hora? vem toda essa ansiedade porque quer Sim, resolver sim, internamente, né? Então é muito mais fácil se você tiver a possibilidade de ir atrás, né, de conversar e sim. resolver, do que ficar ali você mirabolando mil ideias e nada acontecer. Nada vai sair do lugar. Exatamente. Sim. Você disse também uma vez que foi no Instagram seu, que a ansiedade ela é importante para a construção do ser humano. Sim, Que a gente tem falado disso, né? A gente acabou entrando bastante nisso agora nessa nossa conversa. Então, para poder identificar realmente aquilo que já não é mais construção, em cima dessa construção, são essas coisas que começam a atrapalhar. uhum. Atrapalhou, já não é mais normal, já não está mais sendo saudável, Isso. né? Eu gosto de falar que a ansiedade, ela também ela é uma proteção nossa. A nossa ansiedade existencial, né? Porque Aham, ela nos protege de algo que pode trazer um perigo, digamos assim, uhum, né? Porque aquilo que é novo a gente não conhece, certo? Então a gente vai estar em alerta, porque eu não sei o que vai acontecer, sim, né? Então tu vai ficar muito mais alerta. É só tu pegar, por exemplo, todo dia tu tem uma rotina. Tu pega teu carro, tu vai pro teu trabalho, por exemplo, ou tu vai primeiro na padaria, então tu já conhece todo o caminho, certo? aham,
Tem vezes que tu chega num lugar e nem lembra, né? Só Porque chegou. Sim. É igual nossa, dirigir carro. Você nem você só dirige, exatamente, só só dirige. faz. Agora, se tu for para um lugar novo, tu não vai estar super atento? Você começa a ficar naquela Exatamente, exatamente. ansiedade. Porque tu não conhece. Tu não Sim. sabe onde é, o que que é, como é que é a rua, o que que tem na rua, será que tem muito cachorro, bicicleta, papagaio, o que que tem ali, eu não conheço. Então, eu vou ter que estar muito mais atenta a tudo, então já gera aquela Proteção. proteção. Então é óbvio que tu vai ficar ansiosa, porque tu tá Aham. chegando num lugar que tu não conhece. Sim. A ansiedade, ela me move a fazer. Ela me atrapalha muito. Ela Uhum, realmente, né, não é legal na maior parte do tempo. Só que também ela me faz pensar em projetos novos, em coisas novas o tempo todo. uhum, Se eu permaneço neles, acho que legal, né? sim. Se eu não permaneço, aí Uhum, acho que ela realmente criou um problema para mim, né? Mas eu consigo ver também por esse lado da ansiedade aplicada à minha vida, de que ela me move de alguma forma e que isso me faz também ser, né? Isso faz ser o João desde sempre. exato. Porque tem coisas que eu não vou mais mudar na minha vida. Eu vou trabalhar elas. Uhum, Então, se eu tenho uma ansiedade que hoje, eu digo que hoje eu já trato, eu tenho conhecimento dela, e ela não vai embora, ou por completo, ou vai embora em partes porque eu trato, então eu tenho que abraçar ela de alguma forma. sim, Eu abraço a minha ansiedade e tento olhar para ela e pensar, vamos fazer alguma coisa com isso. ótimo. Mas isso acontece, João, porque tu tem esse autoconhecimento já. Tá, por conta de terapia principalmente, né? Naturalmente, por conta da terapia, né? Terapia, Aham. entendeu? Porque se hoje uma pessoa me procurar e tem todos esses sintomas, por exemplo, de ansiedade, é um sofrimento para ela. Uhum. É muito sofrido, Sim, entendeu? Tu consegue elaborar, mesmo que tu tenha 1000 projetos na tua mente, algo vai sair porque tu consegue botar a mão lá na massa, sim, literalmente, eu vou fazer. Pode ser sim, que 900 ficam fora, mas 100 tu vai fazer, entendeu? sim, Mas desta forma porque tu se conhece. sim. Então, algo eu preciso fazer isso aqui porque vai fazer bem pra mim, por exemplo. É, não que eu não sofra, não que eu não fique crie um Sofre, claro. desespero Uhum. também, mas eu consigo algumas coisas Eu colocar acho em que tem prática. um quezinho diferente, né? Daquele que não se conhece. É, sim, 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 sim. Uhum. Porque acho que também você começa a identificar o sofrimento, né? Exato. Você não fica sofrendo aleatório sem saber o que está acontecendo na sua Isso, vida, isso, né? isso mesmo. Dá um pouco de nome para aquilo, né? Isso mesmo. E eu E essa acho, palavra, essa frase que tu falou, né, do abraçar a minha ansiedade, eu acho que é muito legal. Porque quando eu assumo isso e quando eu compreendo que realmente eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, eu uhum, tenho uma questão, se torna mais leve você sim. lidar e aprender, sabe, com ela. Ela existe. Existe. É, Tá aqui, né? ela tá aqui, ela faz Aham. parte. Ela faz parte do ser humano, todo ser humano por questões de até mesmo de segurança e de construção. Só que se eu tenho ela um pouco, vamos dizer assim, desequilibrada, só Uhum, que se aquilo faz parte de mim, eu vou fazer o quê? uhum, Eu vou ter que tratar e se não for embora, eu vou ter que abraçar. Vamos junto, de alguma forma. É sim. sofrido, não tô romantizando a ansiedade, não tô Não, de falando que forma era. alguma. Não, mas. Mas o teu autoconhecimento, né, a tua percepção, né, o conhecimento do teu eu, Uhum, faz com que isso seja de uma forma mais leve, tranquila. sim, Daí não sei qual exatamente a palavra sim. usar, mas fica mais Consigo tranquilo. elaborar, né? Exatamente, tu elabora melhor, tu consegue botar ali na mesa, digamos assim, isso eu consigo, isso não dá, isso tá demais, isso aqui, sabe? Dividir literalmente as coisas para ficar mais leve. Sim. Agora, quem não tem autoconhecimento, não que seja 100%, né? Porque a gente sempre está se conhecendo, né? Mas que não tem pelo menos um início desse caminho, assim, para se olhar mais, Sofre. é, Sofre é, quieto, é sofre sozinho pancada, é ali, né? pancada. Uma palavra que nunca se deva dizer para uma pessoa ansiosa. Respira, calma. Nunca fale isso para um ansioso. Porque ali na hora, o ansioso, se tu tá com alguém ansiosa, tá literalmente numa Uma crise, por crise de exemplo, pânico. tu pode falar para a pessoa, eu estou aqui. O que que tu precisa, o que tu quiser, eu estou aqui. Tu quer conversar, tu quer uma água, tu quer o ombro, quer a mão, Aham. quer o O que que você quer. eu estou aqui. Não calma, respira. Isso não fale. Não.
Isso só vai gerar mais ansiedade na pessoa. Gente, eu não vejo que seja válido. Aham. Pode ser que alguém me diga, não, Josi, tu tá falando errado. Porque, se me falar, calma, respira, né, vai ficar bom pra mim. Que bom, ótimo. Eu acho que isso é muito particular, né? Mas eu vejo que se você acolhe a pessoa ali, você se disponibiliza, então a pessoa vai poder fazer o que ela quer. Se ela quer chorar, ela chora. Se ela quiser gritar, ela grita. Se ela quiser deitar no colo, ela deita. Se ela quiser um abraço, ela vai te dar um abraço. Se ela quiser ficar em silêncio, ela vai ficar, você também vai ficar, e vai ficar ali com ela, entendeu? E vai respeitar o que ela tem pra te Sim. dar ali naquele momento, porque pra ela tá um turbilhão, entendeu? É porque para ela às vezes não é fácil, às vezes não é fácil se acalmar e respirar, porque ela tá na crise, Eu né? tenho uma paciente que me diz assim, ó, muito, né? Ela tá numa evolução da vida dela muito bacana e tal, ela é mãe solo e tal, ela diz assim, eu não quero ficar calma. Ela diz, todo mundo me disse, se acalma que tudo vai dar certo. Eu não quero ficar calma. É verdade, né? Tipo, eu não quero ficar calma, eu quero resolver Ela aqui, tem esse eu tô direito ansiosa. dela, né? Exatamente. Faz parte dela isso, Naquele né? momento, sim. Sim. Ela tá cheia de pendenga lá pra resolver. Eu não quero ficar calma. Então, o que acontece? A pessoa acaba se fechando. Sim. Entendeu? Aí não busca ajuda também, porque vai sempre bater de frente com pessoas falando isso. Ó, né? é isso aí mesmo. Isso aí resume tudo. E isso é legal, porque é aquilo que a gente sempre fala, a gente roda em cima de algumas coisas, né? Se colocar disponível e não querer colocar uma coisa para o outro, né? Exato. De novo a gente sai daquela questão do julgamento, né? Tipo, não, por que ele não está conseguindo? Ele tem que conseguir, ele tem que respirar, ele tem que se acalmar. Não, gente, ele não consegue, essa pessoa não está conseguindo. Então, se coloca do lado. Ó, tô aqui, e mais nada. Se coloca presente, né? Aí se a pessoa solicitar algo para você, você ajuda. Exatamente. Me ajuda a respirar, me ajuda isso. Ou se você já sabe que aquela pessoa é assim que ela funciona e ela já precisa dessa ajuda, aí você age dessa forma. Senão, só se coloca do lado disponível, né? Exatamente. Ó, tô aqui. E isso vai acontecer naturalmente. E aí a pessoa vai se sentir à vontade pra, né? De alguma forma segura, Sim, né? você pode tocar na pessoa, né? Isso é uma técnica que a gente utiliza bastante, assim, de quando ou você está em crise de ansiedade ou você está com uma pessoa que está ansiosa, encostar, né? Ter esse toque para sentir que está aqui e não está lá no futuro. Sim. Né? Então, por isso do abraço, por isso do banho, né? Eu até fiz essa semana uma postagem lá no meu Instagram falando sobre o banho. Sobre o banho, eu vi. Isso. Porque o banho, tu sente a água caindo em você sente, A né? magia do banho. É a magia do banho. Nada a ver um banho. Tudo a ver. Por que você estava explicando, eu acabei cortando? Porque o toque da água traz essa sensação? Isso. O nosso toque, eu te tocar, Sim. o toque da água, né? Porque daí te coloca no aqui e agora, tu tá aqui. Te traz para o momento, te tira daquela suposição, te tira daquele passado. Porque se tu tá numa crise, a tua mente vai estar super acelerada, pensando mil coisas, tu tá lá não sei aonde, tu tá criando um monte de cenários e não sei o que, se eu te pegar aqui, tocar e falar, João, tô aqui, olha a diferença. Aí tu vai olhar no meu olho, tu vai respirar, tu vai falar alguma coisa, né? Então assim, tô aqui, se tu precisar de alguma coisa. Não, isso eu vivo muito forte. Quando eu estou mal, eu peço pro Bernardo. Põe a mão no meu pescoço, põe a mão no meu ombro, segura a minha mão, põe a mão no meu braço, me abraça. Eu sou uma pessoa que peço toque. Ótimo. Eu peço mesmo. E se eu não estou bem, eu peço tranquilamente. E o B já 14 anos comigo, já percebe também quando eu não estou legal. Ele mesmo já vem, ele sabe que eu gosto das mãos aqui nas minhas costas. Ele vem e coloca. Só que eu nunca entendi isso que você falou agora e foi sensacional, tanto o toque da água, porque para mim eu sempre liguei a uma questão mais do elemento água do que ao toque da própria água. O que isso faz comigo? Além, óbvio, de eu entender que ele está aqui comigo, mas é isso de trazer para o momento, né? Pro momento. Que legal, eu não tinha, nunca, talvez não sabia, se alguém falou, não lembrava, mas me colocou também dentro desse processo, tipo, me traz para agora. Por exemplo, tu já viu algumas imagens na internet de pessoas sentadas embaixo do banho? Sim. Né? Sim, ou até novela, filme, né? Eu acho que é isso que eles querem mostrar também, entendeu? Porque daí tu vai estar ali deixando a água cair, por exemplo, né? Cada um do seu jeito, né? Que vai estar te colocando aqui no momento. Isso é legal, vamos saber disso. Explicou um pouco mais pra mim. Sim, é legal. E é bem bacana, assim. E realmente funciona, sabe? Pra caramba, assim.
Eu tenho uma paciente que diz assim, Josi, se eu me sinto mal, mas eu entro de roupa e tudo. Tô nem aí, eu vou Se lá, joga. falto só pro meu banho. Daí a esposa dela até, né, vai junto, né? Ela Uhum. tem uma relação bem legal com a esposa dela, nesse sentido Sim. de se cuidarem, né? Aham. Nesse, né, como tu contou agora do B. Ela vai lá e fala, tá tudo bem? Ela, assim, tô bem, só preciso do banho mesmo. Daí fica lá no momento dela e acontece. É importante quem tá do lado. Ninguém é obrigado a nada. Sim. Mas se eu escolhi estar do lado de alguém, seja amigo, seja um parceiro, seja marido, seja esposa, naturalmente eu tenho que olhar para essa pessoa, né? Se eu escolhi estar ali com ela. E se ela vive crise de ansiedade, se coloca disponível mesmo, se coloca Sim, do lado, sim, né? Tenta entender como essa pessoa funciona para ajudar em momentos como este, né? exatamente. Eu acho que se eu me coloquei, eu tenho liberdade de ir embora a hora que eu quiser, da vida de Uhum, qualquer pessoa. uhum. Mas se eu escolhi ficar ali do lado, vamos olhar para essa pessoa também e Exato. ajudar, até que vai, porque isso vai voltar para você de alguma É, forma porque também. relação é isso também, né? Sim, essa troca, né? Uhum, Você comentou desse post do banho e eu separei 3 posts seu pra gente comentar ele também aqui. uhum. Eu acredito que se os 3 não forem falas de paciente, você me corrige, tá? Mas eu acho que Uhum. os 3 são. O primeiro post, né? Entre aspas, para mim a pior parte de ter ansiedade não são as crises, mas quando ela vem bem quietinha, do nada e me faz ficar o dia todo mal, chorando, vontade de me esconder. Por que que ela, como que é esse processo dela vir quietinha, que esse paciente seu descreveu pra você? Que ele falou que a pior parte é quando ele não percebe, de repente tá na Uhum, crise, é uhum, isso? uhum. Não é a crise em si, é esse Hum, processo. foi uma frase, sim, de uma paciente minha, é, pelo fato de ela entender que alguns momentos que ela tá acelerada, por exemplo, Aham, ela entende que ela tá acelerada porque o dia começou acelerado, daí aquilo já começou a deixar ela ansiosa, foi trabalhar mais ansiosa e ela consegue lidar de uma forma menos desgastante, aham. talvez. Mas, por exemplo, se ela tá em casa e ela simplesmente se sente ansiosa, ela falou que isso é muito mais dolorido. Porque começa de uma forma mais silenciosa. É. Uhum. E ela tá ali sozinha dentro de casa. Isso. Então, para ela, Uhum. se ela percebe que ela está ansiosa, mas está num dia trabalhando, correndo, enfim, dia a Aham. dia, Produzindo de alguma isso, forma. teoricamente é melhor do que ela estar em casa e se sentir ansiosa e de repente, pá, tô ansiosa para quê? Por quê? Como? Onde? Sabe essas Aham, é mais perguntinhas? angustiante pra ela. Sim. Isso. E para mim, quando eu li isso já antes, não foi nem para agora, Sim. para nossa conversa, já tinha lido lá no seu Instagram. Me soa muito mais como até uma depressão, porque ainda assim, você tá vendo como que eu vou, né? Eu vou e volto, para mim parece que a ansiedade está separada da depressão. Uhum, São coisas diferentes, mas na uhum. verdade a Pode levar ansiedade a está outra. dentro da depressão Uhum, ou leva à depressão. exato. Essa fala aqui parecia mais estar dentro de uma depressão, porque para mim a ansiedade está sempre ligada a essa coisa desse futuro, desse futuro. Sim. Quando parece que eu estou mais quietinho, chorando, sofrendo, para mim parece mais ser depressão do que ansiedade, né? Mas isso é uma fala que eu ouço muito, né? Aham. Assim, do tipo, ah, mas eu achei que eu estava depressiva, mas isso é ansiedade, é Uhum. ansiedade. Porque a ansiedade não é só essa aceleração toda aí, entendeu? É Entendi. aquele momento quietinho ali na sua, mas é só aqui dentro, só a pessoa Tá sabe, ali né? fervendo, fervendo, né? Exatamente. Só aqui dentro no corpo, né? Que tá Sim. representando é bem diferente. Uhum. Um outro post seu também, acho de paciente. Como eu sofro e não saber lidar com os meus pensamentos negativos e acelerados. Ele se torna uma crise de ansiedade. Tenho sentimentos horríveis como se eu fosse inútil. Uhum. Também foi uma fala. Foi de paciente, essa dinâmica da ansiedade sempre traz para um pensamento negativo, você não consegue mais controlar. Uhum. Essa fala específica é de uma paciente que ela não consegue desenvolver muito, assim, ela sofre bastante com a procrastinação também. Então ela se sente Por isso que ela se sente muito inútil. inútil. Ela se sente bastante inútil, assim. Uhum. Então ela tem esse sofrimento aí da questão de eu não sei lidar com o que eu tô pensando e tá muito acelerado e daí eu acabo não fazendo nada. Então eu sou uma inútil, eu sou burra, eu sou isso, Sim. sou aquilo. E aí acaba indo bem lá pro escuro mesmo.
É porque daí você fica rodando em cima daquilo ali, né? Totalmente. E eu vivo um pouco disso também. Uhum. A minha ansiedade às vezes vai para isso. Por que que acontece? Você começa a entrar nessa crise, por mais que eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, por mais que eu estou tentando elaborar, tentando me segurar, nem sempre eu consigo. Sim, Tem dia que eu não vou conseguir sim, e tem que dar um jeito, mas a hora que eu consigo escapar daquilo ali, eu escapo. E sim. aí eu começo a entrar nessa crise, porque daí eu não consigo fazer nada naquele momento. Eu não consigo realmente produzir nada. E eu entro nessa, eu caio um pouco nessa Uhum, da sua paciente uhum. também, tipo, nossa, eu não consigo fazer nada, eu não presto pra nada. Nada Isso. do que eu faço vai dar, deu certo ou vai dar certo, ou eu já caí muito na armadilha de que algumas coisas que eu fiz pela metade. Eu senti. A nossa gatinha tá reinando aqui hoje. Ah, tá que tá. Ela é maravilhosa. É gatinha nova, então ela tá se acostumando com a casa ainda, gente. É, então eu já caí nessa armadilha de achar que as coisas que eu já tinha feito tinha sido feito pela metade. Por sentir essa coisa da inutilidade mesmo. Porque eu fiz ali meio que, sabe, depois eu vou perceber que eu não fiz meia boca. Depois eu vou Isso. perceber que eu fiz completo e dei o meu melhor. Só que como eu estava naquele sentimento, na minha cabeça parece que eu fiz pela metade. E essa palavra que tu usa é muito importante, armadilha. Uhum, Foi isso, né, que tu falou? foi. É, você cai nessa armadilha, Porque né? é De uma achar que ficou armadilha, ruim. exatamente, porque é uma armadilha, entendeu? Sim. Porque a tua mente te leva a essas coisas ruins. Nossa, o que eu fiz não deu certo, nossa, isso aqui não, nossa, não tá bom, nada a ver, nada isso. Mas aquilo que tu fez era o que tu podia fazer naquele momento. E eu vou ver, ficou perfeito. Exatamente. Até melhor. Acho que eu me esforcei mais porque eu achei que estava saindo mais ou menos. Exatamente. Aí eu vou ver, tá lindo aquilo. Eu Uhum. falei, gente. E eu naquele momento me senti, naquele momento, naquela hora, nas próximas horas, até no próximo segundo, terceiro dia. Uhum. Tipo, Exatamente. achei que tivesse. O vídeo mesmo, às vezes eu saio do vídeo e falo, nossa, não fiz nada direito. Eu vou ver, ficou Ficou lindo. top. Eu amei. Eu também sinto isso nas Mas minhas. naquela hora parece que a gente tá inútil, né? Tipo, Exatamente. que Fala, horror. nossa, que horror isso aqui. Fala, ah, tá, vou postar mesmo assim, porque se eu não fizer. Ah, aí depois tu olha e fala, nossa, mas tá legal, falei o que eu queria falar, entendeu? É, Deus, tipo, Aham. nossa, eu consegui transmitir aquilo que eu queria, né? Exatamente. E só que como tá lá no futuro, tá lá na frente, é a ansiedade nossa Aham. falando. Uhum. Mais uma vez, né? Uhum. Por isso dessas armadilhas, entende? Eu acho que essa palavra é bem legal até para as pessoas que vão assistir, né? Enfim, que vão ter acesso a esse vídeo. Essa armadilha, isso acontece muito com a nossa mente, Sim. A gente entendeu? cai nisso o tempo inteiro, né? É complicado. Por isso, da Gestalt terapia, a gente trazer para o consciente, para o aqui e Uhum. agora, para o hoje, né? Como que você está sentindo? Como é que tu tá vendo isso? Porque é agora, Sim. entendeu? É aqui Eu que está preciso olhar. acontecendo, Sim, sim, não é nem entende? lá atrás nem no futuro. Então, assim, essas armadilhas é bem complicado, porque a gente não sabe a hora que ela vai. Pá, Aparecer. a imagem que vem na minha mente é aquelas ratoeiras, sabe? Aham. Né? Que arma e te pega de repente. Você não Nossa, consegue entender o que exatamente. aconteceu. De repente você tá ali dentro, imerso naquilo e é desesperador, Uhum, literalmente. E se exatamente. você não conhece aquilo Uhum, ainda, principalmente, né? Pra quem ainda não passou por um processo de terapia desse autoconhecimento, é ainda mais desesperador, porque você cai nessa armadilha uhum, aonde eu tô. Às vezes exato. a gente cai consciente, pelo menos, Aham. né? Então, como eu vou sair daqui agora? Agora, se eu caio nela, não sei nem o que que é, eu fico ali, vou morrer ali, muitas Sim, vezes, né? sim. No terceiro post seu, também está entre aspas, tão possivelmente de paciente, Uhum. está assim. E isso daqui para mim é uma coisa que eu sempre converso. Eu digo que estou bem, mas bem eu não estou não. Mas confesso que é aquela coisa, né? Vou levando, sigo em frente. Uhum. Por que que as pessoas, no geral, é, seguem em frente e eu uso um termo empurrar com a barriga? Por que que as pessoas empurram tanto a vida com a É barriga? mais fácil, né, João? É É mais fácil? Não sei se é dentro porque da faz muito percepção. tempo que eu olho para dentro, eu não consigo mais ver que isso é mais fácil. Sim. Então você que está com o paciente no dia a dia e vivendo, Uhum. é mais fácil eu empurrar. É, teoricamente, para eles, sim. Porque é doloroso você mexer nas feridas, dói demais falar sobre o que você não quer, né? Então, eu vou seguir a vida empurrando com a barriga, porque daí é mais fácil. Eu trabalho, eu fico em casa, vou fazer minhas coisas, né? Quem tem família cuida da família daquele jeito. Tá, tá, tá. Às vezes eu tenho um vício Exa para fugir disso. exatamente.
E aí vai deixando dessa forma. Aí sim vai empurrando com a barriga, entendeu? Então dizer que sempre está bem, é meio que normal. Todo mundo diz, e aí, oi, tudo bem? Tudo bem. Quem diz que tá tudo bem? Sim. Eu entendo essa convenção de falar tudo bem, por uma questão de educação do dia a dia e de dizer também que tá suportável. Mas tu sabe que é muito interessante, né? Quando eu comecei a trabalhar com idosos, né? Eu trabalhava na prefeitura lá de Balneário Camboriú. Então, um dia eu, né, cheguei lá no espaço e tal, eu falei assim, e aí, fulano, né? Um senhorzinho, eu nunca vou esquecer nele na minha vida, nem sei se hoje vive ainda, né? Ele tinha 90 anos. Falei assim, e aí, fulano, como que tá o senhor hoje? Ele falou assim, qual parte da vida você quer saber? Gente, aquilo até hoje tá na minha mente. Sim. Não sai. Eu travei. Eu não sabia o que falar. E agora? Por quê? A gente nunca passou dessa fase. Né? Porque a gente pergunta, oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Segue. Realmente, qual parte da minha vida você quer saber neste momento? Você quer saber mesmo, né? Exatamente. Aí eu travei. Eu travei porque eu não sabia qual era a parte da vida dele que eu queria saber, né? Eu travei, fiquei olhando pra cara dele, dei um sorrisinho e tal, daí chamaram ele, eu, né, lembro da cena como se fosse agora. E ele foi e eu fiquei olhando. Falei, gente, é verdade. A sua pergunta de tudo bem daí em diante mudou totalmente. Sim. Você morre de medo das respostas das pessoas. Do que vai vir. Então, se alguém hoje perguntar pra mim qual é a parte que tu quer saber, eu vou perguntar qual é a parte que tu quer falar, né? Eu tô perguntando se você tá bem, então quer falar sobre o quê? Sim. Então, aí vai de cada um, né? Você acha que as pessoas elas só seguem empurrando ou nesse tudo bem, mesmo não estando bem, porque elas não identificaram ainda um problema, num geral, ou elas identificaram e não querem resolver? Eu acho que identificam, sabem, mas não querem resolver. Tem pessoas que não conseguem identificar, sabem que não estão bem, por exemplo, não, isso não tá legal, isso não tá bem, mas tá, ok. Sim. Mas tem gente que se percebe ansioso, por exemplo, se percebe depressivo, sei lá, se percebe num vício, sei lá, alguma coisa assim, e não mexe, deixa ali como tá. E passa a vida inteira se prejudicando e prejudicando a pessoa que tá do lado, né? Exatamente. Porque muitas vezes tem filhos, tem esposa, tem esposo, e vai prejudicando todo mundo em volta, sim, né? Sim, com certeza. Começa a atrapalhar a vida dos outros, né? Total. E muitas vezes não foi buscar essa ajuda por questão de preconceito. Que a gente falou lá no começo, né? Porque ainda assim... E que hoje, tu vê assim, a maioria. Eu tenho uma paciente que o pai dela debocha literalmente da cara dela todos os dias que ela fala, tô indo pra terapia. Sim. Terapia? Pra quê? Psicóloga? O que é isso? Nada a ver. Sim. Aí é um deboche, mas que com certeza ele precisa, que faria muito bem para a vida dele, para a relação dele com a família Sim. E assim por diante, né? Todo ser humano tem que buscar uma ajuda. A gente não consegue suportar toda essa vida que a gente tem, todas essas informações, pelo menos hoje, né? A gente não viveu a história, né? Sim. Hoje a gente pode dizer com segurança que a gente tem muita informação o tempo inteiro. Tudo acontecendo muito rapidamente, então a gente não consegue dar conta de tudo mesmo, né? A gente é muito cobrado como seres humanos, né? Então, acho que todo mundo, sim, tinha que se tratar. E quando eu falo se tratar, é se autoconhecer. Né? Se eu tenho algo para tratar mesmo, eu vou tratar diretamente naquilo. Se não for algo que eu tenho que tratar literalmente, eu vou primeiro, no mínimo, me autoconhecer. Que tem aquela frase, né? Ah, psicólogo é pra louco, né? Ah, sim. O que eu já escutei disso. Não. Gente. Tu tá com que tipo de problema pra ir no psicólogo, né? Não precisa ter um tipo, né? Tu vai fazer terapia pra conhecer você mesma, né? Pra ter acesso àquilo que te incomoda, sim. né? Aquilo Porque que tem alguma coisa incomodando sempre, né? Com certeza. Porque não venha me dizer que você não tem problemas, Sim. né? Porque, gente, tinha uma senhora que frequentava lá o espaço onde eu trabalhava, na prefeitura, que ela me dizia assim, eu falava, oi, fulana, tudo bem? Tudo ótimo, sempre tudo ótimo, a minha vida é ótima e eu não tenho problemas. E ela fazia assim, não tenho problemas. O pescocinho até mexia. Por quê? Né? O nosso corpo fala muito mais do que a nossa boca, né? Então, o que é esse movimento aqui, ó? Eu não tenho problemas. Ela mesma tá dizendo que é mentira. Sim. Eu não tenho problemas, né? Só esse movimento aqui, ó. Claro que tem. Tem um certo deboche até nisso, né? Debochando, sim. Tem. Uma senhora de 80 anos, uma vida inteira. Ela tinha um marido, né? Falecido agora, né? Mas ela tinha um marido que era abusivo. Então, assim, me desculpem, né?
Mas, claro, né, naquele momento ela não era minha paciente, eu não ia adentrar, né, fazer uma avaliação ali, uma análise com ela. Não ia fazer isso, né? Sim. Mas essa era a frase dela todos os dias, porque ela frequentava lá todos os dias, ela, né, tava lá sempre. Era a mesma frase, tanto que eu esperava ela acabar e falava, que legal, vamos lá pro grupo, vamos lá tomar um café, vamos lá dançar, vamos lá, porque era um centro de convivência, né? E seguir. Não dá pra ficar batendo de cima. Não, vou Você bater vai se ela quiser me mostrando. procurar lá, Exato. E a gente aqui fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de vídeo, de conversa, para suscitar nas pessoas esse Sim. desejo do autoconhecimento, esse desejo de procurar ajuda. Por isso do Instagram, né? Quando eu comecei a divulgar meu trabalho, eu não sabia exatamente o que eu queria colocar lá no Instagram. Né? Sim. Porque depois da pandemia, né, todo mundo tem Instagram. Não só para divulgar trabalho, mas sim para passar informação, né? Sim. E eu percebi que chegou uma época que eu precisava falar de um pouco de cada coisa, assim, sabe? Porque no início eu queria falar só sobre idosos, por exemplo, que é uma área que eu gosto de trabalhar com estimulação cognitiva e tal. Mas depois eu percebi que não, entendeu? As pessoas precisam saber um pouquinho mais de cada coisa. Sim. Hoje talvez tem mais sobre a ansiedade, porque é o que vem bombando literalmente no consultório. Sim. Tudo tem uma ansiedade ali. Tudo, depois que aconteceu isso eu fiquei assim. O assim. pano de fundo de todas essas doenças sai da ansiedade. Isso. Aí você deu esse foco um pouco maior. Sim. Mas não que eu deixe de falar de outras coisas, né? Não Mas é, vai aparecendo mais ansiedade, porque também o que procura é por causa da ansiedade, tá trabalhando é mais ansiedade, né? Então acaba falando, né? Sim, para passar essa informação, para as pessoas compreenderem que não é frescura, como dizem, né? Não é uma besteirinha, não é falta de Deus, não é falta de nada. Sim. Né? É falta de conhecimento para você aprender a lidar com isso. E entender, né? De onde é que tá vindo, né? O normalizar, né? Eu acho que essa seria talvez um pouco a palavra, a terapia, a psicologia, para que todo mundo possa ter acesso, todo mundo possa se permitir ter acesso também, né? Acompanhe a Josi lá, gente. O Instagram dela tem muita coisa legal. Todo dia praticamente você posta coisas Todos lá, os né? dias eu posto. Algumas reflexões, te faz pensar o dia. Ontem mesmo ela postou coisas que eu gostei. Eu sempre tô olhando ali porque a gente dá, sabe aquela... é isso mesmo. Isso. Eu tô fazendo isso na minha vida também, será? Vou mudar. Dá pra fazer isso. Então acompanhe lá, é bem legal o Instagram dela, vocês vão gostar. Tanto que eu tenho algumas pacientes que vieram do Instagram e que elas mesmas relataram, eu tô te seguindo há um tempo, estou te acompanhando há um tempo, então tudo tá fazendo sentido que você vai postando. Que legal. Então, quero fazer terapia e tal, né? Então, esse é o objetivo. Não que só venha fazer terapia comigo, claro, é meu trabalho, né, gente? Mas eu digo assim, que a pessoa possa parar e pensar e falar, poxa, é verdade, deixa eu pensar melhor sobre isso. Sim. Isso tá encaixando hoje comigo, eu tô vendo que isso tá me atrapalhando real, então deixa eu pensar. Sim. Né? Porque eu acho que esse que é o tchan do negócio, entende? De você pensar. Sim, pra E não empurrar com a barriga. E não empurrar com a barriga. Isso. Pra você ser melhor pra você e pro outro, ficar do seu lado. Porque a gente exato. toca as pessoas o tempo inteiro na nossa vida. Exatamente. Vamos para o quadro Gente Como a Gente? Vamos lá. Já conhece esse quadro? Não. Já viu? Agora fiquei ansiosa. Não, ele é muito gostoso. Ele é bem leve. Agora me palpitou o coração. Não, imagina. Tô brincando. Um filme. Me veio na mente Titanic. Amo Titanic. Amo. Sabia que eu não sou muito de filme? Não é de ficar assistindo? Não Não. gosta ou porque não tem muita paciência? É muito ansiosa pra assistir um filme inteiro? Aquela, né? Nunca fui de assistir filme. Não. Assisto, claro, né? Mas eu não sou tipo, vou assistir um filme hoje. Não é o seu lazer. Não. Mas Titanic seria um filme que você... É um filme que você gosta bastante. Gosto de assistir, né? Várias vezes, óbvio, né? E quando foi lançado, né? sim. Nossa, só de você falar eu já lembro da série. E foi o primeiro que veio na mente, então tô sendo sincera. Uma série. Enquanto ela pensa, gente, o vizinho começou a cortar a grama. Como a gente tá aqui em casa, eu não vou parar, vou continuar o vídeo com vocês, tá? Sim. Espero que não atrapalhe muito aí esse som da maquininha. A série que eu assisti agora há pouco tempo e que eu achei bem interessante foi O Conto da Aia. Já assistiu? Gente, sensacional. Aquilo mexeu muito comigo como mulher, assim. Achei bem... Gostou muito? Gostei. Uma música? Qualquer pagode. Sou pagodeira, gente. Pagodeira. Amo pagode, amo. Gosto muito de Thiaguinho.
Tiaguinho, o que é o príncipe? Isso, maravilhoso. Um livro. Ah, eu não leio aquele assim, né? Eu não leio nada. Olha, eu vou ser sincera, hein? Faz algum tempo que eu não tenho pego um livro para ler assim. Eu tenho lido muito mais sobre ansiedade e tal, então, mas um livro que eu lia, As Mulheres que Amam Demais. Já viu? Não. É muito massa. Não sei do livro, mas nunca li. É uma psicóloga que traz vários casos de mulheres que amam demais. E esse amar demais, daí fala sobre as vivências com o pai, né? É bem chocante. Nossa, eu imagino. É, bem legal. Forte, pesado, né? Provocante, possivelmente, né? Aí tu encontra um monte de coisa, né? Aí tu se entende um monte ali, porque de algumas relações. É bem legal. E você saberia indicar algum livro para um paciente ler que está, talvez, passando por ou não começou ainda um tratamento, ou ainda está entendendo o que está acontecendo com ele sobre essa questão de ansiedade, alguma coisa que a pessoa possa ler para ela identificar, começar a se ajudar. Você lembra de algum livro que possa ajudar nesse sentido? Hoje eu falaria sobre aquele Mentes Inquietas, que é de uma psiquiatra, Beatriz, que ela é maravilhosa também. Brasileira, né? Você fez até um vídeo com ela de fundo ali, eu gosto muito da fala dela. Sim, ela é porque ótima. ela não fala, não tem uma fala difícil, entendeu? Ela fala de gente pra gente mesmo, bem literalmente. Acessível, né? Isso. Sim. Então eu gosto muito, então ela tem esse livro aí, é bem legal, tá? Mentes Inquietas. Ótimo. Uma ótima dica, gente, pra quem está precisando ou querendo ler alguma coisa nova também nessa área da psicologia, né? E não é um livro difícil, tá? É um livro. É porque ela tem uma fala acessível, né? É bem legal, é bem bom. Tu vai querer ler mais, entende? Já roubou alguma coisa? Tipo no mercado? Gente. Uma revista de consultório? Não, lembrei roubei um chocolate uma vez. Lá em Maravilha? Lá em Maravilha. Como chama o mercado? Vamos pedir desculpa pro dono do mercado? Não lembro o nome do mercado. Não era um mercado, era aqueles, tipo, umas conveniências pequenininhas, assim. Eu lembro que é na rua da rodoviária lá da cidade. Eu e mais uma colega minha. Entraram. Pegamos. Foi ela que pegou e botou embaixo da blusa dela. Gente, que feio! A mãe e o pai não sabem disso. Agora estão sabendo. Que coisa. Quando você toca na rede jogando vôlei, você acusa que você tocou na rede? Poxa, Júnior. Por que você olhou pro Júnior? Porque ele sabe que eu não acuso. Ele sabe que você não acusa? Não. Tá certo isso, Josiane? Não está certo. Josiane? Josiele. Olha, eu chamando ela de Josiane. Ai, gente. Não, quando é bem sutil eu não falo. Ninguém fala, João. Gente, mas não é certo falar? Não tem medo. Não. O juiz tem que estar ali. Olha. O juiz tem que marcar. Pronto. É igual quando mas a bola a minha índole, gente. Mas a minha índole, na hora do jogo, meu amor, ela vai ficar de fora. Que medo de vocês. Não. Mentira que eu também já não falei. Não, bater no dedo, eu não falo. Eu tenho que confessar. Às vezes que isso aconteceu, tipo, de eu ter tocado na rede e não ter falado, sabe o processo? Eu entro num processo de ansiedade gigantesco. Sim. Que tá errado. Tá errado. Não vamos falar que tá certo, porque não tá. Eu começo, tomara que o outro time ganhe, tomara que o outro time acerte o próximo ponto. Eu começo, eu entro, porque daí já não dá mais tempo de eu voltar naquele ponto. Entendi. Não dá mais tempo, já passou. Vai ser ridículo se eu falar agora, gente, toquei na rede agora há pouco. Impossível, não dá pra postar mais o jogo. Faz nem sentido. Aí eu começo a pensar, tomara que o outro time ganhe, tomara que ele faça o próximo ponto seja dele. Olha a pira que eu entro, né? E você não acusa, feia. Eu tô jogando, gente. Lá é jogo. E eu até falei uma vez pra uma menina do meu time, eu falei assim, olha, você tem que aprender a ser um pouco mais maldosa na hora do jogo. Porque eu lembro que a gente tava perdendo. O esporte é lindo, né, gente? É maravilhoso. De 15-2, sei lá, assim, tava horrível o jogo. E aí naquela bola que passou quilômetros de altura dos dedos dela, bateu na unha, assim, ó. Nem ninguém viu, ela falou assim, bateu em mim, e eu. Infeliz. Aí ela saiu, eu falei, menina, não vou falar o nome, né? Eu falei, menina do céu, mas tu tá louca, a gente tá perdendo aquela mente. Ela falou, mas encostou, quebrou minha unha. Eu falei, que se a sua unha. Essa sou eu na quadra. Ai, Deus do céu. Então você não se acusa, né? Não, quando é bem de levinho. Quem for jogar contra a Josi daqui pra frente, que assistiu esse vídeo, fiquem espertos, tá, gente? Se é de leve. Às vezes meio feio também não falo, não. Eu espero. O juiz, não é, Júnior? Tem o juiz lá para ele. Não, é porque tem uma premissa de que o juiz tá ali pra isso e de que o outro lado também não vai acusar.
Também tem isso, né? Exatamente. Então, deixa pro juiz, porque se o outro lado tá vindo acusar, ninguém viu nada e fica por isso mesmo, né? Isso Tá aí. bom, vamos entender que é essa dinâmica do jogo, né? Pronto. Psicólogo pode surtar de vez em quando? Ou Pode. precisa sempre estar bem? Não tem como, eu sou ser humano, né? E você surta de vez em quando? Ah, sim. Qual que foi o seu maior surto, assim? Pode falar? Ou vai comprometer você com os seus pacientes? Com seus pacientes? Não. Próxima pergunta. Um arrependimento, Josi. Um arrependimento? É. Ter me casado pela primeira vez. Foi? Tipo, não foi legal. E você entende que você entrou nesse casamento pela primeira vez empurrando com a barriga? Eu achei que era o amor da minha vida, né? Mas você achou e não viu nada de que não seria e empurrou? Ou você... Então você empurrou com a barriga aquele relacionamento, foi lá Foi. e casou. Quanto tempo de casado? 15 anos a gente ficou junto. Ai, foi um tempinho bom. Foi uma vida, né? Nossa. Não, tempinho 15 bom. não, foram 12 para 13, 12 anos. E tive o Vini, que é a minha vida, Aham. né? Que alivia um pouco esse É outra arrependimento, coisa, né? né? Aham. Meu filho. Deu. Você sabe dizer não? Hoje é mais fácil, mas eu confesso que eu tenho algumas dificuldades ainda, principalmente com o meu filho e com o meu pai também. Eu tenho dificuldade de dizer. Extremos, né? O É. seu pai e o seu filho. É, mas eu acho que tá um pouco ligado, O que justifica porque é o que o isso? meu pai me deu e é o que eu preciso dar pro meu filho. Então você não sabe dizer não pro seu pai Porque ele me deu muita coisa, e ele é uma referência. e eu preciso ser uma referência pro meu filho. Então para esses dois extremos você fala não. É difícil. Não sabe falar não. Digo muito mais, mas é difícil. É bem difícil. Você leva isso para seu terapeuta? Levo. Ou terapeuto? É terapeuto? Fala. Terapeuta. Levo. Falo bastante nisso na terapia. Aham. Porque hoje é o que mais me pega, assim. Sim. Literalmente. Por que você acha que as pessoas, no geral, têm dificuldade de dizer não? A questão eu vejo assim pelo fato de querer agradar muito, de eu ser como você quer que eu seja, e isso não acontece, não pode, não tem como. E entre aspas, boletos da vida. Eu falo boletos porque a minha psicóloga me disse isso um dia. Ela falou assim, Josi, você não tem boleto nenhum para pagar pro seu pai. Ele te deu tudo que ele podia te dar, e o que ele te deu porque ele quis dar. Sabe? Então, assim, aquilo ficou até hoje na minha mente, assim. Fica, às vezes, ecoando, assim, porque eu não posso dizer não porque me deu tudo. Eu não posso dizer não porque sempre tá presente, Sim. entendeu? Não posso. Imagina eu dizer não pra ele, papapá. Agora, né? Ele deu tudo pra mim, ele tá sempre aqui. Exatamente, é idoso, né? Aham. Tá envelhecendo, então aí me aperta. Mas digo muito mais não hoje, com Sim. certeza, sim. Mas quando vem algum pedido, alguma coisa assim, ai, meu coração, sabe quando esmaga Aham. assim, daí eu vou lá e falo não, daí eu me explico, sabe? Mas não devo nenhum boleto. É isso. Gostei disso, vou levar isso pra vida. Esse não devo boleto nenhum boleto. Esse boleto não é meu. Sim. Esse E eu acabo usando isso com as minhas pacientes, porque Aham. é óbvio que tem, né? Sim, Essa sim. ideia de que tu deve coisas porque os teus pais te deram coisas, por exemplo, né? Sim. Então é como se fosse realmente um boleto que eu vou ter que pagar pro resto da vida. E o não, dizer não tá pagando o boleto, né? Sim. Tem que Exatamente. agradar o tempo Aham. inteiro, Você entendeu? tá ali. Você tá jogando uma energia em cima de uma coisa que você não queria estar fazendo. Então você tá literalmente pagando, gastando algo ali, né? Exatamente. Tu tá gastando tua energia total Sim. ali porque tu tá fazendo uma coisa que ele quer que eu faça, por exemplo. Sim. Entendeu? Tá se esforçando além, porque você não queria estar fazendo, né? Isso aí. Defina pra mim sua profissão em uma palavra. Dedicação. Por quê? Porque se tu não quer e se tu não tá bem, tu não pode estar ali. Não tenho como consegue. ouvir pessoas, ajudar pessoas se eu não tô bem, se eu não Aham. tô disposta para aquilo. Tanto que eu tive que aprender a entender que tem dias que não dá. Sim. Então, se não dá, eu vou ter que cancelar minha agenda. Né? Vou ter Sim, que falar, sim. ó, hoje eu não vou poder te atender. Que já aconteceu. Claro, naturalmente. A Sim. minha essa semana marcou porque ela estava com uma gripe muito forte. Ela falou que ela não tinha condições de atender. Não tem como. Tu Sim. exige muito da tua mente. Sim. E você tem que estar ali. Tu não pode dormir ali na sessão, Sim. entendeu? Tu tem que estar para a pessoa. Ela tá te pagando para aquilo.
Ela tá pagando o teu tempo, o teu conhecimento, o teu estudo, ela tá dedicando Sim. o tempo dela para estar ali para fazer. Que hoje em dia, né, é uma correria, uma loucura, né? Ainda bem que online existe, né, que né, Sim, facilita muito. facilita. Mas então é uma dedicação, com Sim. certeza. Aí você trouxe uma questão do online. Eu tinha preconceito, porque eu fiz 10 anos de terapia presencial. Aham. Quando surgiu a ideia do online, eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou gostar. Gente, quem tem ainda medo, preconceito, acha que é vida. É Terapia online é vida, porque ela funciona igual a presencial, Aham. ou até melhor. Porque parece que eu sinto que eu fico mais livre até para falar mais coisas. E tu tá no espaço que tu quer Eu ficar. tô num ambiente confortável, de segurança, eu Uhum. faço dentro do carro, porque eu amo fazer, para mim o carro é um ambiente de segurança, né? Sim. Eu faço dentro do carro minha terapia. Então, quem está pensando em fazer terapia e só está surgindo, às vezes, a possibilidade de fazer online, ou, né, pensa, faça online, é maravilhoso. E tem que experimentar também, né? Uhum. Porque eu sou psicóloga, atendo online, mas eu tinha a barreira de fazer De online fazer a terapia. terapia. Aí fui lá e fiz, hoje eu faço e não Sim. troco. Eu faço no meu momento, no espaço que eu tô, se é em casa ou no meu consultório mesmo, entendeu? Sim. Deu. Melhor coisa. Olhando ali para nossa câmera, essa câmera agora é um paciente que chegou até você falando que não está mais suportando a vida, tá muito difícil para ela. O que você diria para essa pessoa neste momento? Eu iria respirar dessa forma mesmo, porque é o que realmente eu faço, até porque eu sou ser humano também e compreendo que hoje eu acho que a maioria não está bem. Então eu acolheria desta forma e dizendo que pode segurar na minha mão que eu vou caminhar esse caminho com você para você se reencontrar e entender que a tua vida pode voltar a ser o melhor possível. Que lindo! Uhum. Nossa, deu uma Aham. mexida aqui no estômago Sim. neste momento. Porque é segurar na mão mesmo, né? Sim, Porque é um caminho que a gente vai percorrer juntos, né? sim. Eu só posso ajudar alguém se essa pessoa está disponível. Eu só posso ajudar se Se ela você quer, falar né? sobre você. Eu não tenho carta, não tenho bola de cristal, às vezes eu brinco, né? Hoje a bola de cristal está no concerto, não tenho como Sim. adivinhar, né? Então, eu não tenho como. Eu só Sim. vou poder ajudar se realmente falar, se trazer o que está realmente Sim. machucando, alfinetando lá, machucando. Aí sim. Então a gente tem que pegar um na mão do outro, real, pra gente poder caminhar juntos, Embora. né? Porque eu só vou poder ajudar dessa forma mesmo. Sim. E você, né, a gente tem que querer dar a mão, né, para acontecer, senão a terapia não acontece. Exatamente. Porque esse caminho ele só vai ser percorrido se a pessoa quer. Sim, senão você vai dar a sua mão, eu não vou pegar, a gente não vai junto. Exatamente. Eu vou ficar aqui e você não vai colocar a mão em Sim. cima da minha pra gente realmente Então eu vou caminhar. pegar agora, porque eu adorei. Chegou Amei. no fim do nosso vídeo. Ai, quero falar Tava mais tão agora. gostoso. Não, a gente vai gravar. Nossa, o que mais tem é assunto pra gente conversar, né? Uhum. A terapia, a psicologia, o ser humano, a complexidade do ser humano Uhum. traz pra gente 1000 possibilidades de conversar ainda, né? Não, eu tenho um monte de coisa anotada que a gente pode vir conversar juntos. Se quiser falar sobre a infância lá, a gente pode marcar. Das chineladas, da Isso, ansiedade porque hoje. isso tá bem assim, efervescente em Sim, mim. A gente sim. vai marcar de falar Sim. sobre isso então. Uhum. Boa, combinado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo. Amei. Obrigado por trazer tantas palavras de ensinamento, de exemplo pra gente hoje nesse vídeo. Obrigado mesmo. Vai voltar mais vezes com certeza. Ai, que bom. Gente, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, manda para quem vocês acham que vai gostar, que vai aprender, que acha que está precisando desses ensinamentos todos. E muito obrigado por ter ficado até o final com a gente, tá? Grande beijo, até o próximo vídeo. Obrigada.